Então, uma salva de palmas e anuncio. Rodrigo da Control. Quando a gente fez a nossa primeira chamadinha, a gente falou assim... eficiência e rendimento é a mesma coisa? Claro que não, né, Ricardo? Tá contigo. Bom dia, tudo bem? Mas que falta de opção, né? Numa sexta-feira de manhã, vocês vinham aqui ouvir o que a gente tem para falar, né? Bom, muito obrigado, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Lorenzetti. Não sou parente do Chuveiro Lorenzetti, apesar do nome ser parecido. O meu sobrenome se escreve com S-E-T-T-I. Lorenzetti do Chuveiro é com Z, ou seja, eu sou original, a outra parte da família é paraguaia, que lá são falsificados, né? Eu sou diretor da empresa Control Tecnologia em Combustão. Essa logo que vocês estão vendo aqui, a gente é um dos patrocinadores do evento. Eu sou engenheiro mecânico. Eu sei que ninguém tem nada, não tem culpa nenhuma sobre isso, por ter escolhido em ser engenheiro mecânico. Sou pai do Arthur, do Heitor e do Lucas. Sou marido da Marília e filho do seu Jair e da dona Neide. Sempre quando eu venho fazer uma palestra, eu sempre gosto de falar isso, porque tem uma explicação por isso, que representa os papéis importantes da minha vida. O meu trabalho, a minha profissão, a minha família, meus filhos, a minha esposa e meu pai e minha mãe, que representam a minha família. Então, eu sempre gosto de falar isso. E aí a Júlia, cadê a Júlia? Está ali a Júlia. Me obrigou, né, Júlia? A fazer dar um recado aqui. Quem quiser, tiver interesse em conhecer, eu acho que ninguém vai ter esse interesse, Júlia, mas se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a minha história, a minha trajetória profissional, acessar o canal do YouTube da ANH, Engie, e tem lá o meu podcast, que aí pode ter um pouco mais de curiosidade. Bora lá bater quantas? 2.000 visualizações, Júlia? Essa é a meta? Legal. Então, a minha história, não vou entrar nesse mundo, mas a minha história com a engenharia começou o seguinte: quando eu era bem pequeno, minha mãe sempre falava para mim assim: Rodrigo, medicina, Rodrigo, medicina. Eu sempre entendi, oficina. Então, deu no que deu, né? Eu me formei em 2005. Como? Eu me formei em 2005, engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Não tenho vergonha de dizer, me formei um cientista, sabia um monte de coisa que não sabia para que servia. E demorou 4 anos para mim deixar de ser cientista para ser um engenheiro. Então, a faculdade que eu fiz tinha uma carga de matemática e física muito pesada, extremamente pesada. E quando eu saí, meu primeiro emprego, quando saí da faculdade, eu já caí nessa cachaça de caldeira. E eu comecei a trabalhar sobre isso. A primeira caldeira que eu comecei a trabalhar uma caldeira era uma fábrica de papel e celulose, que é uma das grandes empresas de Santa Catarina. E tinha uma caldeira de 100 toneladas de vapor, 67 bar de pressão, 495 graus de temperatura de vapor superaquecido, com turbina, com toda uma turbina de contrapressão, com turbina de condensação. Então, para mim, foi uma escola. E eu trabalhava em manutenção, então eu sabia como não se devia fazer as coisas. Apesar de não saber como fazer as coisas, eu sabia como não se devia fazer. E aí, eu
decidi, num determinado momento, depois de 2 anos, que eu queria mudar a minha vida para ir para o mundo de projetos, sair do mundo de manutenção, porque você não tem, quem trabalha em manutenção aqui sabe que não tem vida social, né? A máquina, se é uma hora que ela vai quebrar, é sexta-feira, 5h30 da tarde, né? Então, eu mudei minha vida para projeto, e aí eu vim para Rio do Sul. Eu sou natural do oeste de Santa Catarina, na terra do Felipe. Cadê o Felipe aí? Aê, Felipe. E eu vim morar para Rio do Sul em 2007 e trabalhar um fabricante de caldeiras. Então, o mundo de caldeiras sempre esteve presente comigo. Eu sempre gostei muito desse mundo de máquinas térmicas. Então, eu trabalhei durante quase 7 anos num fabricante de caldeira aqui da região. Então, muito da minha rotina era ler ASME, interpretar ASME, fazer projeto estrutural de caldeira, projeto termodinâmico de caldeira, projeto fornalha de caldeira, sistema de ar de combustão, sistema de ar secundário, enfim, tudo que sistema de tiragem, filtragem, exaustor, chaminé, autoportante, estaiado, todas essas coisas eu fiz. Graças a Deus não preciso mais fazer. E aí, em 2012, a gente fundou a Control, eu e o Elvis, o meu sócio, a gente fundou a Control Tecnologia em Combustão. Muitos de vocês aí, e eu vim aqui, estou aqui hoje, então a Control está há 11 anos no mercado. Em dezembro desse ano a gente vai fazer 12 anos, e a gente está fazendo um ano melhor do que o outro. Falando um pouquinho sobre a Control é uma menina dos meus olhos. A gente trabalha com eficiência em caldeira, que é o motivo, que é a razão pela qual eu vou aqui falar para vocês. Eu prometo que eu não vou fazer merchandise. Eu vim aqui falar um pouco mais sobre a minha experiência sobre isso. Mas eu sempre gosto de falar um pouco sobre a empresa, institucionalmente. E nessa minha trajetória eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito curioso com essa questão térmica, né? Então a Control reflete muito do que eu acredito. Então, alguns números sobre a Control. A gente tem 26 pessoas, considerando todos os estagiários, todo o time. A gente fica aqui em Rio do Sul, na outra esquina, fica a uns 200, 300 metros daqui desse local. A gente é uma empresa de base tecnológica, a gente desenvolve tecnologia para o mundo de combustão industrial, ou seja, nosso negócio é reduzir custo para os nossos clientes, como uma das vertentes, reduzir custo através da melhoria da eficiência, através da redução de consumo de combustível. Então, quando eu falo melhoria de eficiência, eu estou falando redução de consumo de combustível, eu estou falando redução de custo, é a mesma coisa. Outra pegada também é redução de emissão ambiental, redução de gases de efeito estufa. E no ano passado, a gente foi reconhecido pelo Prêmio Catarinense de Excelência como uma empresa que possui excelência em gestão em Santa Catarina. Isso nos orgulha muito, na categoria 500 pontos. Então, a gente está num grupo seleto do mais alto nível em excelência em gestão. Quem aqui conhece um pouco a Control sabe que o quanto a gente é eficiente e bom nisso. A gente também teve reconhecimento da premiação do Prêmio Catarinense de Inovação no ano passado, e também a gente é uma empresa GPTW, que, modéstias à parte aqui, a gente é top 10 no Brasil. Então, a gente está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Está aqui, isso nos orgulha muito. Made in Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil. Eu vim falar para vocês aqui sobre eficiência em caldeiras. Então, muitos de vocês estão se perguntando, talvez tenham olhado, por que tem 2 Os no nome Control. Um dos conceitos do controle de combustão é controlar o nível de oxigênio residual na chaminé da caldeira.
E eu posso escrever o nível de esse oxigênio, o gás oxigênio, como O2, como O e o número 2 subscrito. Outra forma de eu escrever o O2 é assim, O, dois tracinhos e O, que significa dizer que é o compartilhamento dos 2 elétrons da última camada do átomo de oxigênio. Papo de nerd, né? Se eu fundir O, dois tracinhos O e CO2, vai formar esse infinito da marca. Então, esse infinito da marca significa o O2. E o que eu desejo na combustão, a combustão ideal, a combustão perfeita, é que eu consiga converter esse oxigênio em CO2, que é o dióxido de carbono. Então, por isso, como a gente trabalha com controle da combustão industrial, por isso que o nome Control tem 2 Os. Eu sei que a partir desse momento, a vida de vocês está fazendo sentido. Mudou completamente, né? Vocês vão ser pessoas diferentes a partir desse momento. Beleza? O que a gente faz? Aqui são algumas fotos de um dos produtos que a gente faz. Esse cara aqui é um analisador de gases que é instalado na caldeira, pode ser na chaminé ou qualquer parte dos dutos de gases da caldeira. Esse cara aqui, esse modelo, ele mede está indicando 3 variáveis: nível de oxigênio, concentração de oxigênio, concentração de CO2 e concentração de CO. Ou seja, esse cara aqui a gente está medindo a taxa de combustão de excesso de ar e a taxa de combustão incompleta também, que daqui a um pouco vocês já vão entender o porquê que isso é importante. E esse aqui é a foto daquele mesmo chaminé. No dia que eu mesmo tirei essa foto, no Rio Grande do Sul, estava 8 graus. Então, vocês talvez você está se perguntando, né? Por que essa fumaça branca aqui? Essa fumaça branca é um problema? Não necessariamente. Essa não é problema, mas pode ter uma fumaça branca que é problema. Por que eu sei que essa não é problema? Essa aqui é vapor de água que está condensando, por causa que o dia está muito frio. Então, ele condensa muito rápido. Então, como é que eu sei? Tipicamente, na saída da chaminé, quando eu tenho um colarinho transparente, que eu não vejo nada, e depois de 1 metro, 2 metros, depois da chaminé, começa a aparecer a fumaça branca e forma uma nuvem densa, e depois de alguns metros ela some, ela desaparece, essa fumaça boa, que é essa condensação de água, resultado, às vezes, da umidade do combustível ou da própria composição química do combustível. Quando a fumaça branca já sai desde a base da chaminé, isso é ruim, porque aí eu tenho taxa de combustão incompleta muito grande. Tá? Fumaça preta, não preciso nem dizer que é ruim em qualquer situação. Né? Então, essa é uma outra aplicação que a gente tem, que é essas caixas laranjas aqui, medindo quantidade e qualidade de combustível na entrada da caldeira de biomassa. Então, a gente faz o controle, a medição, a gente desenvolve instrumentos para medir tanto a eficiência pós-combustão quanto pré-combustão. Isso é bastante importante para a gente entender sobre eficiência. Então, esses caras aqui, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E aí, eu poderia estar perguntando para vocês assim, beleza, qual que é uma pergunta, quem me conhece vai saber que eu sou alucinado por dados. Eu adoro dados, então acho que talvez um pouco da minha formação. E aí, quando eu visitava clientes, eu tinha uma grande dificuldade de falar a mesma língua que eles, que os meus clientes. Por exemplo, nessas rodadas de negócio, eu sentei em algumas mesas que as pessoas falaram sobre rendimento de caldeira. E eu pergunto para vocês, que é o tema do Ricardo, que o Ricardo vai falar depois de mim. O que vocês entendem por rendimento de caldeira? Teve uma mesa que falou que rendimento de caldeira estava relacionado à vazão de vapor produzido na caldeira. Outra pessoa falou que, dessas pessoas que estão aqui,
Falaram que rendimento estava associado à pressão, à estabilidade da pressão de operação da caldeira. O Israel, que estava aqui antes, num slide que ele falou, rendimento de caldeira era eficiência de caldeira. Então, o que é eficiência? O que é rendimento? Eficiência é uma escala que se mede a eficiência, a taxa de conversão de energia de uma caldeira numa escala de 0 a 100%. Isso é eficiência. Rendimento é um tema bastante longo, mas o Ricardo eu acho que simplificou bem, que é falar, que é o que antigamente eu chamava de índice de produção de vapor por consumo de combustível, ou seja, quantas toneladas de vapor eu estou produzindo por tonelada de combustível que eu estou consumindo. Eu gostei muito desse termo, que eu me apropriei do termo que ele falou e eu uso isso também como rendimento. Então, eu não vou falar sobre rendimento, ele vai falar, vou falar sobre eficiência. Mas quando você fala em eficiência, tem ainda hoje uma grande falta de convergência nas informações. E aí, pensando nisso, nós da Contro, a gente desenvolveu uma calculadora de eficiência gratuita e online. Então, quem tiver interesse em conhecer essa calculadora, é só apontar o celular para esse QR Code, já vai entrar direto nessa calculadora. E foi muito legal os resultados que começaram a aparecer a partir disso. Olha só. Esse número está um pouco desatualizado, ele é de novembro do ano passado. Eu estava com preguiça de mudar o slide, atualizar, então esse é do congresso que era para ter feito essa palestra no ano passado. Então, até novembro do ano passado, foram feitos 1.873 testes, 1.873 cálculos de eficiência. É bem legal que a gente manda um relatório completo sobre o diagnóstico dessa caldeira em função dos dados que são inseridos ali. E olha só que curioso, se a gente for fazer uma classificação energética das caldeiras, das informações que estão ali, desses 1.873 testes, que hoje já passa de 2.000, 18,5% dos testes deu eficiência maior que 100%. A gente sabe que isso não é verdade, mas se fosse verdade, a gente tinha descoberto o moto perpétuo aqui, né? Ou seja, acima do método perpétuo, né? A gente está criando energia do zero, do nada. 17% está abaixo de 50%, o que, pela minha experiência, eu posso afirmar para vocês que está errado também. Tanto esse 18,5% está errado, quanto esses 17% também estão errados. Porque, por pior que a caldeira seja, ela não vai ter uma eficiência abaixo de 50%. Beleza? Só que também tem uma dúvida com relação a esses 22,7%, que é a classificação energética A, que é o que a gente considera de 85% a 100%. Olha só que coisa curiosa que apareceu aqui. Desses 22,7%, 16,6% teve eficiência de 88% até 100%. O que eu posso afirmar também que não está certo. Por quê? É muito, muito difícil que uma caldeira, a biomassa, tenha eficiência acima de 88%. A gente já vai entender o porquê que tem essa limitação. Caldeiras a queimando gás natural, ou GLP, com economizador, pode chegar aí até uns 90%, 91%. Mas eu afirmo para vocês que desses dados aí não tem, eu tomei o cuidado de tirar essa população, a amostra dessa população aí, para não interferir no resultado. Ora, então vamos fazer uma conta simples. 16,6% mais 18,5%
mais 17 dá 52,1%. Mais da metade do parque industrial brasileiro não sabe qual é a eficiência de sua caldeira. Isso eu posso afirmar categoricamente com certeza. Com relação aos outros 48%, eu já não posso afirmar que está certo, que sabe. Certo? Todo mundo na mesma página, né? E aí, isso me intrigou muito. Eu falei assim, cara, mas por quê? Por que será? Por que será que é difícil, as pessoas não sabem qual é a eficiência da sua caldeira? E eu fiquei com essa pergunta na dúvida. Eu falei, cara, será que é por causa de como calcular? E aí, eu entro no tema principal da palestra. Eu acho que não é. Vocês vão entender por quê. Existem 2 métodos de cálculo de eficiência de caldeira. Segundo a ASME, no anexo PTC4. Então, aí eu sei que tem grandes entendedores da ASME, mas se vocês acham que a ASME, o código ASME 1, por exemplo, é difícil, é que você nunca leu a ASME PTC4. Então, ela fala sobre esses 2 métodos, o método direto e o método das perdas, que a gente chama de método indireto. Tá? O método indireto ele parte da seguinte análise. A caldeira tem 100% de eficiência e eu vou descontando todas as perdas. Então, eu vou calculando, medindo todas essas perdas de eficiência da caldeira. Mas um fato curioso desse método indireto é que ele não leva em consideração quanto vapor eu estou produzindo e não leva em consideração quanto combustível está sendo consumido. Ou seja, pelo método indireto, não interessa qual é o vapor produzido e não interessa qual é o consumo de combustível consumido. Não interessa. Ele leva em consideração só basicamente a análise de gases, análise de perdas de cinzas. Beleza? Na minha opinião, isso aqui não é engenharia. Isso aqui não dá para ser classificado como engenharia. Isso está na classificação das ciências ocultas, tá? Do grau, do nível de dificuldade que é de fazer. Eu já fiz muitas vezes, mas é extremamente difícil, cuidadoso e a chance de errar é absurdamente maior em comparação com o método direto, que esse sim dá para a gente dizer que é engenharia. O método direto, ele leva em consideração, sim, quanto o vapor produzido e o combustível consumido. Basicamente, no método direto, eu levo em consideração quanto vapor, quanta energia eu produzi, que é a contabilização do vapor produzido, menos a quantidade de energia que entrou em forma de água da alimentação, dividido pela energia do combustível que foi consumido. Ok? Então, esse método, o método direto, ele é bem mais fácil de ser medido. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho mais de detalhes sobre cada método, sem querer ser muito maçante aqui. Tá? Então, o método indireto, eu preciso mapear todo o fluxo de gases da minha caldeira. Então, aqui está um exemplo esse é um exemplo real, tá? Esse é um exemplo real de uma caldeira. Eu vou chamar aqui de caldeira 2, porque lá nesse cliente específico era o nome da caldeira é caldeira 2. Foi feita toda a análise de eficiência pelo método indireto. Então perceba que é o seguinte, perda dos gases, o L1, que é o Lost 1, perda 1 é a perda dos gases, que é o seguinte, vocês concordam que na chaminé os gases têm uma determinada temperatura, né? Seja 130, 140, 180, 200 graus. Essa temperatura, ela nunca vai ser menor do que a temperatura ambiente. Porque se for menor que a temperatura ambiente, você descobriu
uma máquina com eficiência acima de 100%. E, em tese, para mim ter a temperatura ambiente, eu preciso ter uma caldeira com troca térmica infinita. Economicamente inviável. Então, eu sempre vou ter uma temperatura. Quanto mais alta for essa temperatura, mais perdas eu tenho. Pior é a minha eficiência. Essa é a lógica. Então, quantos por cento de perda representa isso? Vai depender de uma série de razões. Qual que é o tipo de combustível, qual que é a umidade do combustível, qual que é a composição química do combustível, qual que é a relação estequiométrica que você tem para você conseguir encontrar esse cara aqui, ó, relação de gases. Quilo de gases por quilo de combustível. Isso você consegue fazer, quem é da química aí, quem é engenheiro químico, consegue fazer uma estequiometria. Beleza? Leva em consideração temperatura dos gases, temperatura ambiente, calor específico dos gases, o PCI do combustível. Então, eu preciso ter a informação do poder calorífico do combustível. Não preciso contabilizar quanto combustível eu consumi, mas eu preciso saber quanto poder calorífico eu tenho. Então, só essa perda nessa caldeira representa 11,17%. Fazendo uma conta, daí 88 e alguma coisa, quase 89% de eficiência. Beleza? Considerando aqui perdas por não queimados, que é com relação às cinzas. Nesse caso, especificamente, essa caldeira estava bem ruim, tinha bastante cinza. Mais 6,2%. Perdas por combustão incompleta, que é basicamente CO e hidrocarboneto. Essa caldeira tinha emissão de CO bem baixa. Notem que é o seguinte, ela tinha aqui 259 ppm de CO. Com o nível de oxigênio não tem aqui, não foi colocado aqui, mas ela tinha um nível de oxigênio por volta de uns 6%, o que é relativamente bom. Aí talvez vocês podem perguntar assim, tá, CO é baixa perda, né? Nesse caso, 0,16%. De fato, perda por combustão incompleta não é tão significativo. Mais ou menos, uma conta de padeiro, a cada 3.000 ppm de CO, eu estou perdendo 1% de eficiência de caldeira. Mais ou menos, tá? Essa é uma conta de padeiro. Só que o problema é que não é isso. Quando você está medindo e controlando monóxido de carbono ou hidrocarboneto, você consegue otimizar a combustão e reduzir o excesso de ar. E aí o ganho entra lá na redução das perdas L1. E aí, cara, é gigantesco o impacto que tem, tá? Então, acredite, essa caldeira estava numa condição ideal, apesar de ter bastante cinza, tá? Perdas por isolamento, incrivelmente eficiente. Foi a caldeira mais bem isolada termicamente que eu já conheci até hoje em toda a minha vida. 0,03%. Temperatura de superfície, olha só. Temperatura de superfície, 30 graus. Cara, fria. Apesar da temperatura ambiente também estar baixa, tá 10 graus. Tá? Mas uma eficiência incrível. E perda de temperatura das cinzas, 0,08. Então, é relativamente baixo. Se eu somar tudo aqui, teriam mais perdas. Tá? Teriam mais perdas, mas as principais seriam essas. Dá um 17,68. Então, pelo método indireto, 82,32% de eficiência dessa caldeira. Cara, ciência oculta, medindo, acompanhando, tal. A gente tinha o contra o 200. Se não tivesse o analisador de gases contra o 200, impossível de fazer esse tipo de análise. Vamos lá. Fazendo pelo método direto, quanto é que deu eficiência? 80,26. Rodrigo, e aí eu entro aqui, todas as características. Ó, a caldeira produziu 218 toneladas de vapor, pressão média, pressão média 66 quilos por centímetro quadrado, temperatura do vapor quase 495, água 229 metros cúbicos, temperatura da água 105,2 graus, oxigênio médio 5,56, no mesmo caso que eu falei, e a eficiência 80,26. Rodrigo,
Como é que se disse antes que dava... Aqui está um resumo. 82,32 pelo método indireto e pelo método direto deu 80,26. Aí deu uns 2% de diferença. É incompatibilidade de métodos. Por isso que eu falo que assim, método indireto não é engenharia, é ciência oculta. Tá? Beleza, mas qual é o método mais fácil de medir? Como eu falei para vocês, agora vou encorajar vocês a sair daqui e medir a eficiência da caldeira de vocês. Como é que eu faço isso? Qual é o método mais fácil? Sem dúvida nenhuma, método direto. Medir peso, volume, umidade da biomassa, medir vapor. Rodrigo, como é que eu faço isso? Vamos lá. Você tem que medir essa biomassa. Como é que eu meço essa biomassa? Vamos lá. Detalhes. Se liga na dica. Agora vai ficar maçante, hein? Primeira coisa, separe uma carga de biomassa conhecida. Ela precisa ser bastante homogênea. Pega aquele caminhão, aquela carreta, daquele fornecedor que você sabe que é homogêneo e tal, separe, pese na balança rodoviária a carreta antes e depois, não confie na tara da carreta, e separe tudo lá num canto e use 100% dessa carga durante o teste. Não pode ser nem 99%, tem que ser 100%, qualquer coisa vai dar diferença. Então, pese toda a carga conhecida de uma única vez. Não confie em medições parciais. Já vi muita gente, eu vou lá, pego minha carregadeira, minha pá carregadeira, vou lá na balança, peso, volto, descarrego e eu sei quanto tem. Você vai estar lá medindo 300 quilos, que mais ou menos que 300, 400, 500 quilos que cabe numa concha de uma carregadeira, e a máquina pesa 8 toneladas. O teu lastro é gigantesco, muito maior do que a carga está medindo. É mais ou menos como se quisesse ter precisão. É o seguinte, eu quero descobrir meu peso. Eu subo em cima de uma carreta, vou em cima de uma balança rodoviária, pesa a carreta comigo, pesa a carreta semigo. E aí eu vou ver qual que é o meu peso. Vou medir? Vou medir. Qual que é a precisão? Baixa. É muito melhor eu subir numa balança de farmácia. Beleza? Que eu não tenho lastro. Colete pelo menos 4 amostras de biomassa durante o teste e envie para o laboratório. Que tipo de teste você precisa saber? Umidade, PCI e cinzas. E utilize o método do quarteio para fazer isso. Como é que é o método quarteio? Você vai mandar 1 quilo de cada amostra, 1 quilo para o laboratório. Você vai lá pegar 50 quilos, um pouco desse canto, do outro canto, do outro canto, do outro canto, do outro canto. Joga tudo no chão, separa, mistura, 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 separa em 4 partes, descarta 3, essas 3 voltam para o monte, sobrou uma parte. Pega essa uma parte, mistura, 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 ou seja, vamos fazer uma conta de padeiro, vamos dizer que você pegou 40 quilos, 30 quilos volta para o monte, sobrou 10 quilos. Esses 10 quilos você mistura, 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 separa, quarteio em 4 partes, ficou 4 partes de 2,5 kg, você devolve 7,5 kg para o monte, fica com 2,5 kg. Esses 2,5 kg você pode pegar e mandar para um laboratório. Você vai ter que fazer isso 4 vezes. Feche as descargas de fundo durante o teste. Garante que não existam vazamentos de água. O Marcos estava aí. Não pode ter válvula de descarga de fundo vazando, senão atrapalha o teste. Mas eu não posso, meu tratamento de água não me permite deixar as descargas de fundo fechada. Então, lamento, tem uma notícia boa para te falar. Você não dá para fazer teste de eficiência da caldeira desse jeito. Beleza? 5. Encontre uma forma de fazer a totalização de vapor gerado. Não subestime. Isso pode ser difícil e muito difícil em alguns casos. Eu tenho um medidor de vazão de vapor. Legal. Medição de vazão de vapor é uma coisa. Totalização de vapor é outra. E você precisa ter sincronizado exatamente o ponto. Vou começar o teste. Dá o play no início do consumo de combustível
início da reseta o totalizador de vapor, reseta a totalização de água, tudo sincronizado. Ah, mas esqueci, já faz meia hora o teste, eu esqueci de totalizar o vapor. Volta para a fase de planejamento e começa tudo de novo. Beleza? Encontre uma forma de medir a temperatura média da água de alimentação durante o teste. Também, ter medição de temperatura não significa dizer que você vai ter a média. Você vai precisar ver histórico, gráfico, tudo isso. Esses dados que eu mostrei para vocês ali, todas as médias com desvio padrão, inclusive. O desvio padrão eu não trouxe, porque senão você ia me achar que eu era de outro planeta, né? Se for possível, encontre uma forma de medir o volume de água consumido no teste. Por que que isso é importante? A gente tem descarga de fundo fechada, né? A gente tem descarga de fundo fechado. Então, toda a massa de água que entrar vai virar vapor. Volume de água é diferente de massa de água. Eu preciso conhecer a temperatura para transformar esse volume, multiplicar pela densidade da água naquela temperatura para saber quanta massa de água entrou. Se eu tenho a descarga de fundo fechada e garanto que não tem vazamento, eu posso afirmar que toda massa de água que entra vira vapor. E se, porventura, eu chegar à seguinte conclusão de que eu medi uma quantidade de água e medi outra quantidade de vapor que deu diferente, o que tem que fazer? Volta para a fase de planejamento e começa tudo de novo. E corrige, você provavelmente tem problemas de calibração de algum instrumento. Item 10. Manter a caldeira em operação estável durante 2 horas antes de iniciar o teste. Ou seja, eu tive oscilação de carga, faltou um cavaquinho aqui. Cara, 2 horas sem ter nenhuma intercorrência, antes de começar o teste. Depois que começou o teste, você precisa esse teste pelo menos deve demorar 4 horas, não menos do que isso, para ser confiável. Então, teste de eficiência de meia hora, 1 hora, cara, não rola. Não rola. Só a própria variação do ciclo do combustível de biomassa que começou e terminou já é o suficiente para dar um resultado completamente diferente. Fique atento a todos os detalhes operacionais. Faça anotações se necessário. Por exemplo, tal hora aqui aconteceu uma oscilação no nível, a água esfriou, enfim, as coisas que são necessárias. Caso as variáveis de controle fugirem do seu controle, reinicie os testes, volta à fase de planejamento e comece. Coletou essas informações, volta lá na fórmula de cálculo, bota elas lá e você vai ter o resultado. Não lembro das fórmulas. Entra na calculadora da Control, insere aquelas informações lá, que a gente vai te dar o resultado. Fez isso? Parabéns, você é um gênio. Você conseguiu fazer teste de eficiência. Difícil, né? Trabalhoso, né? Inviável, né? Aí eu consigo começar a entender que o problema das fábricas não conhecerem a eficiência da caldeira não está pelo método de cálculo, e sim na confiabilidade de como coletar as informações. Está claro isso, né? Quando eu falo isso, por isso que a gente desenvolveu esses camaradas aqui, essa caixa laranja. Não vou falar detalhes sobre isso, mas basicamente o que a gente faz é medir toda a qualidade e quantidade de combustível consumido na caldeira e transferir para um software de controle, que é como se fosse um modelo termodinâmico em tempo real. Então eu consigo ter informações de consumo de volumétrico mássico, poder calorífico, umidade, eficiência em tempo real, classificação energética na mesma proporção que a gente montou antes. Com facilidades você pode ter o relatório do jeito que você quiser, por turno, por dia, por semana, por mês, inverno, verão, tudo isso. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Eficiência de caldeira não é tudo.
é uma variável extremamente importante, mas não é tudo. E tudo que você precisa saber são 3 indicadores. Esse sistema, a gente te dá dezenas de indicadores em tempo real com a facilidade de um clique de mouse. Mas tudo que você precisa saber para tomar decisões são 3 indicadores. 1, eficiência. 2, rendimento. 3, na minha opinião, o mais importante de todos, custo do vapor gerado. Reais por tonelada. Que são esses caras aqui. Que quem paga a conta é esse cara. Então, ao longo dessa trajetória, com o SMB, o Sistema de Medição de Biomassa, a gente pôde ter vários cases, várias situações. Uma delas, um determinado cliente que tem o SMB perguntou assim: Rodrigo, os números que tem aqui, eles são reais com diferença do custo do combustível, tá? Que eu fiz tentar fazer proporcional. Eu falo assim: Rodrigo, hoje eu compro um combustível que custa 100 e eu tenho um combustível que eu compro também que custa 150. Eu não quero mais comprar de 150, estou pagando 50% mais caro. E me ajuda aí, eu tenho uma meta aqui do corporativo que eu tenho que manter uma umidade média, e esse cara aqui tem uma umidade de 53%, bem úmido, e esse cara aqui tem uma umidade de 17,5%, isso aqui é resíduo moveleiro. Por isso que ele é bem seco, ambos os dois pinos. E me ajuda a justificar para o meu corporativo que não é para mais comprar isso aqui. Eu falei, bora lá, vamos fazer um teste. A gente fez teste de quase 24 horas, quase 21 horas e quase 24 horas de teste. Pressão, as diferenças de pressão, temperatura de água, vapor gerado, biomassa consumida, PCI das biomassas. Aqui eu queimei só essa e aqui eu queimei só essa. Eficiência, 83% e 87,8%. Pergunta, um aumento aí de 4,8%, arredondando. Pergunto-lhes, vale a pena pagar 50% mais caro para um ganho de 4,8% de eficiência? Não vale? Bora! Eficiência não é tudo. Olha o relação tonelada de vapor por tonelada de combustível, que é o que o Ricardo vai falar sobre rendimento. 2,68, 5,71. Isso representa, olha o custo do vapor produzido. É 30% mais barato pagar 50% mais caro. É 30% mais barato pagar 50% mais caro. Isso tudo foi só clicando no mouse e apresentando os dados. Beleza? Qual que foi a tratativa depois? O cliente olhou e falou assim, caramba, esse cara aqui quer me vender mais e eu não estou querendo comprar. Eu vou comprar tudo que ele tem e vou barganhar preço com esse cara aqui. Eu falei, bora lá. E foi uma estratégia muito bem tomada. Esse outro cara aqui, ele comprava... ele tinha uma decisão de compra que ele comprava por metro cúbico a biomassa, não por tonelada. Ele pagava nessa biomassa aqui R$ 54,00 por metro cúbico, na época, e ele te comprava um pó a R$ 37,00 por metro cúbico. Ele falou assim, cara, muito mais barato. E olha só que... e ele queimava misturado, né? Ele não queimava 100% pó, era 70% cavaco, esse mesmo cavaco, e 30% cipó. E o pó bem seco, pó 11% de umidade, misturado com 33,4 dava uma mistura de 24% de umidade. Extremamente seco, pó extremamente seco, poder calorífico extremamente alto. E olha que legal isso. Vazão de vapor legal, PCI aumentou. Eficiência da caldeira, 74% e caiu para 57%. Ou seja, ele pegou um combustível com poder calorífico muito maior e o que aconteceu com a caldeira dele? Despencou a eficiência. Ele achou que a eficiência ia aumentar. Então, assim, não significa dizer que você tem um combustível seco, com alto poder calorífico, e isso vai melhorar essa caldeira. Exemplo prático, real. Esse aqui é um cliente nosso de Mato Grosso. Caiu a eficiência. E olha só o que aconteceu com o custo da tonelada de vapor.
aumentou. Olha a relação, o rendimento, o índice de rendimento. 3,91 com 3,46. Aqui, tu olha, o rendimento está melhor do que aqui. Mas olha o custo do vapor. Piorou. Então, não é viável comprar esse combustível mais barato. Ok? Por que isso? Muito voltado à tecnologia, que são coisas que eu estudei anos da minha vida. Por causa da tecnologia de combustão. Então, essa é uma caldeira com grelha reciprocante e a forma com que ele queima, ele mistura o pó no cavaco e joga tudo dentro. Então, eles têm dinâmicas de queima diferentes. O ideal é que, para ele queimar esse combustível, que é realmente barato, é colocar queima sob suspensão, colocar um queimador específico sobre isso. Ele acabou não colocando porque a logística era muito longe. Então, onde o pátio de recebimento dele estava uns 400, 500 metros longe da caldeira. Então, toda a logística... Olha Israel, cadê o Israel aí? Bom, esse é um bom motivo, bom cliente para viabilizar, né? Aí, ali, é um bom cliente para viabilizar esse projeto. Que possivelmente essa eficiência aqui iria aumentar para cima de 80%. Então, o máximo de eficiência que essa caldeira consegue atingir, essa caldeira aqui, eu sei porque eu conheço ela, é de 81%, 82%. Ela não consegue performar mais do que isso. Tá? Ok? Aqui está o grupo do WhatsApp do Vapor Control, que se acaso alguém tiver interesse em entrar, participar desse grupo, a gente de vez em quando está comentando algumas coisas interessantes. Sei que tem muita gente aqui que participa, mas quem não participa está convidado, só acessar o QR Code. Eu preciso agradecer muito, estou chegando ao final, eu preciso agradecer muito a galera Control. Aí eu trouxe esse bonequinho, não ia trazer uma foto de todo mundo, trouxe esse bonequinho de gente em combustão, é o nosso palito de fósforo lá, nosso mascote. Tem muita gente da Control aqui, talvez vocês tenham tido contato de conversar com eles. Todo esse nosso desenvolvimento tecnológico muito nos orgulha de todas as premiações que a gente ganha, onde a gente está, entusiasta que a gente é desses movimentos de caldeira, essa nossa cachaça. Eu devo compartilhar com essa minha galera. Hoje à tarde, na visitação da LG Madeiras, em Ituporanga, infelizmente eu não vou poder estar participando junto com vocês, eu tenho um compromisso particular com a minha família. Tem os equipamentos da Control lá, mas esse cara aqui vai acompanhar vocês. Cadê o Cristiano? Erga a mão aí, Cristiano. Tá lá, ó. O Cristiano, ó. Como vocês podem ver, o Cristiano é nosso gerente de marketing comercial. Tecnicamente ele entende também, ele vai poder ajudar bastante vocês. E como vocês podem ver, eu sou muito mais bonito que ele, né? Beleza, galera? O que eu tinha para falar para vocês é isso. Fiquei feliz que ninguém dormiu. Não vi ninguém aqui abrindo a boca para bocejar. Aqui está o meu contato. Se alguém tiver interesse, eu fico à disposição para bater papo. Valeu? Muito obrigado.